Se eu te disser que você tentando dar o seu máximo é justamente o que está te impedindo de mudar de vida, você acredita? Eu sei que parece contraditório, mas a vida toda a gente escuta: dê o seu melhor, dê o seu máximo, dê 110%, dê 210%, foque naquilo com tudo. Porém, existe uma ciência por trás disso que mostra que isso realmente de fato não funciona. E porque realmente pessoas que mudam de fato de vida fazem totalmente o oposto. Oi, eu sou a Jéssica Clara e se é a sua primeira vez aqui no canal, saiba que aqui a gente fala sobre autoestima, beleza e construir uma vida que faça sentido, sem fórmula mágica, com livros, experiência, ciência que eu também gosto, eu vou trazer algumas coisas pra vocês. E se você gosta desse tipo de assunto, já clique em se inscrever. E assim, antes da gente começar de fato a nossa explicação, eu preciso te confessar uma coisa. Eu já caí nessa armadilha muitas vezes na minha vida e eu fiquei estagnada por um bom tempo. Eu era aquela pessoa que começava na segunda-feira com a nova rotina. Eu queria fazer tudo: ler, fazer academia, fazer yoga, fazer espiritualidade, ler meus devocionais, fazer tudo de uma vez. E quando era quarta, quinta-feira, eu já não estava aguentando mais aquele peso em cima de mim de todas aquelas coisas que eu coloquei que eu me obrigava a fazer. Talvez você se identifique um pouco com isso aí. E hoje eu vou te explicar um pouco aqui o porquê fazer muitas coisas te atrapalha e a ciência por detrás disso. Se ficar até o final, deixa eu tô aqui nos comentários porque eu leio todos, tá? Olha só o ciclo que a maioria das pessoas vivem e veja se você se identifica com ele. A fase 1, você assiste algo, vê um livro, vê alguma coisa que te motiva e você fala assim: agora vai, agora eu vou começar, vai ser dessa forma. Segunda fase, você senta e faz aquele planejamento. 5 horas da manhã eu vou acordar e vou malhar, 5 e meia eu vou tomar água, voltando da academia, às 6 horas eu vou fazer minha skincare, e aí eu vou trabalhar, aí é assim, e faz aquela planilha gigante com todas as regras e horários que você precisa fazer. Terceira fase, na primeira semana você até executa tudo. Nossa, você se sente aquele foguete, meu Deus, eu consegui dar conta dessa rotina, eu consegui, eu tô indo muito bem. E aí o quarto passo, que é onde você deixa de fazer uma das coisas da sua enorme planilha. Uma noite mal dormida, um dia cansativo, algo que fugiu do seu controle. E aí você começa a se sentir uma pessoa muito ruim, porque você não conseguiu cumprir aquilo que você colocou. E o quinto vem o colapso, aonde você começa a se culpar por aquilo e você começa a desistir e fala: "Ah, se eu já não fiz ontem, antes de ontem, eu não vou fazer mais". E aí você desmotiva. E é aqui que o jogo muda. O problema nunca foi a sua disciplina, e sim a escala da quantidade de coisas que você colocou no seu dia. E sabe o que aconteceu aí? O seu cérebro não identificou uma recompensa. Você fez um esforço muito alto e não teve recompensa nenhuma por aquilo. E aí o seu cérebro começa a te sabotar. Existem 3 livros que mudaram completamente a minha forma de enxergar isso, e eu vou resumir eles aqui para você. O primeiro livro, e eu aconselho que você leia ele, é Hábitos Atômicos, do James Clear. Eu vou deixar ele aqui passando para vocês. Clear, ele descobriu que o cérebro humano ele não responde bem a grandes mudanças. Ele responde a pequenos estímulos e mudanças minúsculas, e aí sim ele começa a mudar, de fato. E existe um conceito chamado agregação de ganhos marginais. O conceito ele é bem simples. Você melhora todo dia 1% e no final do ano você já está 37 vezes melhor naquilo. E o oposto também se aplica, tá? Se você piora 1% todo ano, você está no final do ano 37 vezes pior naquilo. E aí é que tá, a maioria das pessoas elas tentam melhorar 100 vezes em uma semana. E aí, quando elas têm algum colapso ou alguma coisa que não dá certo, elas desistem e acabam o final do ano ou estagnadas onde já estavam, ou até pior. Então, o primeiro passo para você começar a mudar de vida é você aceitar 1% todo dia. E como você faz isso? Vamos supor que você quer ler um livro. Em vez de você colocar 10 páginas por dia, que eu sei que você consegue, em um dia ler 10 páginas, você coloca uma página por dia. Mesmo parecendo insignificante, é somente uma página por dia. E essa uma página por dia, quando você não estiver muito bem para fazer, porque é só uma página, é insignificante, você vai acabar fazendo. Pode ser que você não leia ela totalmente igual você faz em uma hora, mas você consegue ler no seu pior dia um pouquinho dela ao longo do dia. Então você vai cumprir a sua meta de uma página por dia. Esse é só um exemplo de uma das coisas que você pode fazer aplicando essa primeira estratégia. O segundo livro é Essencialismo. Eu vou deixar o nome do autor aqui porque ele é um pouco difícil para mim falar. Esse daqui a gente recebe um soco no estômago porque ele defende tudo que vai contra
a rotina de hoje em dia prega, sabe? A gente vive numa cultura onde a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Malhar, estudar, cuidar da saúde mental, viajar, postar o tempo todo, mostrar que você tá bem. E o que esse livro mostra com muita ciência é que se você tentar fazer isso tudo de uma vez, tudo isso vai te causar mal. E quem escolhe uma coisa apenas essencial e foca nela, consegue de fato transformar a sua vida. Então aqui é um ponto, gente, muito, muito delicado, porque as pessoas elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. E eu acredito que isso é um dos pontos que possam criar mais ansiedade ainda nas pessoas, tá? Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. O terceiro livro é Mindset, de Carol Dweck. Se eu tiver falado o nome dela errado, depois vocês me corrigem aí no comentário, tá? Dweck é uma psicóloga que estudou em Stanford. E ela passou décadas estudando pessoas que ficam estagnadas e pessoas que têm resultado. E a descoberta dela é muito da hora. E atualmente existem dois tipos de mentalidades. A mentalidade fixa, que acredita que ou você nasce bom em algo, ou você não é bom naquilo. E a mentalidade de crescimento, que você pode desenvolver a habilidade daquilo a partir do momento que você começa a treinar e aprender um pouco mais sobre isso. E aqui tá o ponto do que eu queria te ensinar. As pessoas com mentalidade fixa, elas fazem tudo de uma vez porque elas precisam provar que são boas em algo. As pessoas com mentalidade mais constante, elas sabem que a evolução é o caminho, não o destino. Por isso elas fazem um pouco daquilo todos os dias, até elas se tornarem melhores naquilo ou que dirá as melhores naquilo. Porque é assim que você constrói essa mudança. Se você não é bom em algo e você quer ser bom em algo de fato, não é a quantidade que você faz, sim a constância, mas de forma certa. Quando você junta essas três ideias, você realmente deixa de fato de dar o seu máximo às coisas e começa a dar constância nas coisas que você precisa fazer. Quando você junta esses três passos, foco no processo, mentalidade de progresso e pequenos passos, aí é que muda totalmente o jogo da sua vida. Você tem o oposto de dar o seu máximo e começa a ter o caminho que realmente funciona. Beleza, Jéssica, e na prática, como que eu aplico isso na minha vida? Vem que eu vou te ensinar. Eu sei que dói, você tem 15 áreas da sua vida para poder tentar mexer e você precisa mexer em todas elas. Mas se você mexer em todas de uma vez, você não vai mexer em nada e não vai melhorar em nada. Vai ficar aí estagnado. Então vamos começar. A primeira coisa que você vai fazer é uma pergunta para si mesma e seja sincera, tá? Se eu mudar isso daqui nos próximos 90 dias, isso realmente de fato mudaria a minha vida? É basicamente aquela regra dos 80-20, sabe? O que 20 de esforço eu faço para ter 80% de resultado. Então pega todas as áreas da sua vida que precisam de uma mudança e olha friamente para aquilo e fala: se em 90 dias eu estiver melhor nisso daqui, isso daqui vai de fato mudar alguma coisa na minha vida? Vai me ajudar? Aí você começa a mapear as coisas para de fato você começar a ter um planejamento. Pode ser saúde, pode ser leitura, pode ser um hábito de conhecimento, mas tem que ser um. E aqui é onde quase ninguém aguenta, que é tornar isso ridiculamente pequeno. O seu ego vai gritar, mas você vai botar esse ego na gaveta pra gente poder fazer esse método dar certo, tá bem? Então confia em mim. E agora a gente vai começar. Você quer ler mais? É uma página por dia, não 30. Eu sei que você consegue, mas a gente está falando aqui de construir um hábito. Algo que você consiga fazer mesmo nos dias que sejam horríveis de fazer. Porque assim, você consegue ler uma página no dia em meia hora. Legal. No dia que você não conseguir, que você tiver dormido mal, que você estiver ruim, o que você vai fazer? Você vai ler aquela mesma uma página, só que você vai diluir ela no seu dia. Então é assim que começa. Se você quer malhar e aprender a fazer flexão, uma flexão por dia. Ah, mas eu consigo 10. Uma flexão por dia. Uma coisa de cada vez. E deixa ela ridiculamente pequena. Pra gente poder fazer isso dar certo. Eu sei que parece ridículo, mas tem que parecer mesmo. É assim que vai funcionar. O terceiro passo é o que eu falei pra vocês. Façam mesmo que mal feito. Que é o que eu falei sobre a página. Parecer em meia hora você ler ela muito rápida. E no dia que você estiver mais estressado na sua vida, você ainda assim vai ler essa página mesmo ela sendo diluída ao longo do seu dia. Então vai dar certo, confia. E agora o segredo que ninguém te fala é aumentar isso. Como que você aumenta? Depois desses 90 dias que você está fazendo isso, aquilo ali vai se tornar algo do seu dia. Entendeu? Você vai sempre pegar o livro e vai ler sempre uma página. Vai ser automático. Quando isso acontecer na sua vida, você aumenta para 2 páginas no dia. Porque daí vai estar em você, entendeu? Vai ser a sua essência. Você não consegue começar o seu dia sem ler uma página por dia. É assim que você aumenta.
Não é sentindo que está ridiculamente pequeno, porque no começo vai estar ridiculamente pequeno e você vai querer aumentar na primeira semana. Então não é aí que você vai aumentar. É quando de fato você conseguir fazer aquilo, se aquilo doer de verdade em você, sabe? No seu dia mais difícil, no seu dia mais estressante, você pega e lê como se fosse tomar água. É assim que você vai crescendo seus hábitos e tendo, de fato, essa constância. E para fechar esse vídeo aqui, eu vou te dar 5 exemplos de coisas que podem parecer real para você poder aplicar aí na sua rotina. Quer ter uma rotina de leitura mais ativa ou uma página por dia antes de dormir? Só isso. Isso já vai tornar a tarefa ridiculamente pequena e é o que realmente vai te ajudar a fazer, entendeu? Você não tá fugindo da realidade fazendo isso. Para algumas pessoas é um pouco ridículo que eu vou falar, mas ajuda bastante a criar um hábito. Você quer começar a malhar? Você nem precisa começar a malhar, você começa a colocar a roupa de treino durante 7 dias. Todos os dias você coloca a roupa de treino. Aí se você quiser ir um pouquinho mais além, né, mas ainda assim vai ser um pouco ridículo, é fazer uma flexão todos os dias. Então você coloca a roupa de treino e faz uma flexão. Ou um agachamento, dependendo do seu tipo de treino. Somente um, todos os dias, para você começar a criar o hábito de malhar. Quer ter uma rotina de skincare? Escolha um produto. E eu aconselho você escolher o protetor solar, tá? Então você vai escolher um produto e todos os dias você vai começar a usar esse produto. Então todos os dias você vai acordar, dar uma lavada no seu rosto e passar o protetor solar antes de sair. Todos os dias, regradamente, bonitinho. Assim você vai começar a construir uma rotina de skincare. Quer aprender algo novo? 5 minutos do seu dia, todos os dias você pesquisa sobre aquilo. Só 5 minutos. Passou de 5 minutos, já não é mais sua tarefa do dia. Então, todos os dias você pesquisa algo sobre aquilo novo que você quer aprender por 5 minutos. E essas pequenas ações são pequenos tijolos invisíveis que você vai colocando, que no final do ano você vai construir uma parede sobre aquele hábito ou aquela tarefa que você gostaria de executar, para melhorar aquela área da sua vida. E eu sei que você está pensando isso, e eu também já pensei, que é, Jéssica, isso demora demais, eu vou levar uma vida inteira só para eu aprender a malhar. Não vai dar, não vai dar. Mas assim, você já tentou do outro jeito, quer fazer tudo de uma vez. Te levou aonde? Você ainda tá estagnado? Então você começa a tentar dessa forma, que eu te garanto que vai te levar a algum lugar. Porque mudou o meu jeito de ver as coisas, o meu jeito de me organizar. E hoje eu entendo que não é sobre eu ser a melhor naquilo, de uma vez assim. E sim, que cada dia eu tô mais perto de ser a melhor. Então eu vou construindo devagarzinho, pequenos tijolos, para no final do ano eu construir uma parede. No final de 2 anos, 2 paredes. No final de, quem sabe, 4 anos daquele hábito, eu construo uma casa. E aí sim, as pessoas podem olhar e falar, nossa, mas você é tão boa nisso. Mas começou num hábito tão pequenininho, que se eu contar, as pessoas dão risada. Mas começou. Que é um exemplo é gravar pra internet. Eu tô na internet desde 2012 e eu tinha muita vergonha de falar nas câmeras. E hoje em dia eu tenho 2 canais, um no TikTok e um no Instagram, onde eu falo sobre beleza, autocuidado, dou algumas dicas e eu tinha vergonha de falar. E o que aconteceu? Onde eu tô? Tô criando um canal no YouTube para dar esses conselhos para vocês. Então, assim, comece. Eu comecei pequeno, eu comecei abrindo a câmera todo dia e falando um pouquinho. Abria e falava. E eu não postava, porque eu morria de vergonha. Mas eu tava ali todos os dias falando. Até que um dia eu peguei e eu dei uma editada no vídeo, né? De tanto aprender um pouquinho a cada dia a edição. Eu falei assim, eu acho que eu vou editar o meu vídeo e eu vou postar. Aí eu postei o primeiro vídeo. Aí depois eu comecei a falar, gravar e postar. Falar, gravar e postar. E é assim, e hoje eu tô aqui. Eu tenho parcerias com marcas como L'Oréal, Elseve, Pantene. Ganho nas redes sociais e falo pra você, esse tipo de hábito construído dessa forma funciona muito e dá muito certo. Mas são pequenos passos todos os dias. Todos os dias, pequenos passos para você construir algo grande. Se você entender isso, você consegue de fato mudar a sua vida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal para você me ajudar, porque eu tô começando aqui no YouTube. Deixa o seu like e compartilha com aquela pessoa que fala que toda segunda-feira ela vai começar tudo o que ela precisa na vida dela. Compartilha com ela porque vai ajudar muito ela a entender que você não precisa começar tudo de uma vez. E sim começar de pequenos pedaços até você conseguir chegar no todo, viu? Deixa seu like aí. Beijo!